Tudo que vocês lerem sobre terrorismo, vocês não podem esquecer o que é terrorismo. A definição de terrorismo foi dada por Lenin, é a propaganda armada. A propaganda armada não faz o menor sentido quando desacompanhada de um plano estratégico para o seu reaproveitamento, no mínimo publicitário. Se não é para render mais nada assim politicamente, pelo menos propaganda tem que render. Então, um ato terrorista tem que ser acompanhado de ações políticas, né, que o preparam e o aproveitam em seguida para obter uma vantagem política, ou pelo menos, vamos dizer, um alarde publicitário contra a vítima, como no 11 de setembro. Né? Os caras foram lá, soltaram lá os aviões nas Torres Gêmeas e 5 minutos depois já estava a gente celebrando, dizendo que foi culpa dos americanos, que os americanos receberam aquilo que mereciam, etc. Ou seja, tudo isso já estava preparado de antemão. Então você faz o atentado para deixar as pessoas naquele estado de choque, e enquanto a vítima está lá tontinha, você desce o cacete nela. Né? Ou como naquele atentado que teve na Espanha. Teve o atentado, morreram aqui 200 pessoas na estação de trem, e 5 minutos depois você tinha manifestação popular nas ruas. Contra quê? Contra os terroristas? Não, contra o governo conservador. Ah? Então, terrorismo é isso, meu filho. Então, quando tem um atentado terrorista, procure qual é a manifestação política que instantaneamente se segue aquilo para tirar um proveito ou político, como no caso da Espanha, que conseguiram de fato mudar o governo, ou pelo menos publicitário. Então, quando você vê assim, a campanha que se segue ao ato terrorista está falando mal de quem? Então você vê, o autor vem do outro lado, evidentemente. Tá certo? No caso do atentado da Noruega, não houve nada. Absolutamente nada. Só houve uma campanha contra o terrorista. E contra os cristãos e contra os sionistas. Quer dizer, a Al-Qaeda, veja, a Al-Qaeda está lamentando, né, o ato terrorista e dizendo que foi obra dos sionistas. Outros filhos da puta estão dizendo, não, porque o cara é cristão. Ele não é cristão merda nenhuma. Né? Primeiro, se você lendo o manifesto desse, ele diz o seguinte, que ele é um darwinista, ele é um evolucionista, e ele só é a favor da cultura cristã, ocidental, porque ele acha que ela é mais evoluída que as outras. Né? Então, veja, quem pensa assim, isso aí é igualzinho ao que diz a nova direita, Nouvelle Droite francesa, sob a chefia do Alain de Benoist, né? Que é um cara materialista, cientificista, evolucionista, e que acha que os caras são uns atrasados e que nós temos que tirar eles, né, de campo. E nós, as pessoas evoluídas, que já não somos mais, né, antropóides, temos que dominar o pedaço. Então, isso é evidentemente parte do movimento revolucionário. Né? Não precisa nem pensar duas vezes. Então, a ideologia do cara é esta. Mas, pergunta-se, contra quem foi a campanha que se seguiu? Contra cristãos e sionistas. Então, meu filho, da onde vem o negócio? Vem do outro lado. Essa é a coisa mais óbvia do mundo. Então, esperem que a história desse ato ainda vai aparecer. Por exemplo, assim como apareceu, né, a história dos famosos movimentos neonazistas na Alemanha, estava pipocando do movimento neonazista, depois que caiu a União Soviética, né, e caiu a Alemanha Oriental, fundiu com a Alemanha Ocidental, então o cara que era o chefe do serviço secreto da Alemanha Oriental deu uma entrevista dizendo, sabe esses movimentos neonazistas aí? Foi nós que fizemos. Nós que criamos esses caras, tá certo? Para criar confusão e pânico e camuflar as nossas atividades, que camuflar muito bem, aliás. Então, meu filho, espera um pouco, porque a verdade nunca tem pressa, né? A mentira tem sempre pressa porque você tem que aproveitar enquanto a vítima está meio tontinha, né? Você assusta ela e solta um monte de mentira em cima. Mas a verdade vai aparecer. Então, pela lógica do terrorismo, então só tem duas hipóteses. Quer dizer, ou o cara é um grupinho isolado e louco mesmo, o que eu não acredito, mas de jeito nenhum. Né? Assim como a história de que o Lee Harvey Oswald era um cara isolado. Mas como isolado, porra? O cara teve contato com o serviço secreto soviético. Teve contato com o serviço secreto cubano, tinha acabado de voltar de Cuba e era militante comunista, e ele dá um tiro no presidente e o pessoal acha que não foi iniciativa comunista, que foi coisa da CIA. Etc. O que é isso? Pô? Precisa ser muito idiota para acreditar numa coisa dessa.
né? É, Então, você vira também no caso do assassinato do Kennedy, né? Qual a campanha que se seguiu? Foi a campanha contra os próprios Estados Unidos. Foi a CIA, foi a conspiração interna. Não teve nenhuma campanha anticomunista que se seguiu ao assassinato do Kennedy. Então é lógico que foi a iniciativa de quem? Comunista. Né? E é sempre assim. Né? Então, tem a propaganda armada, daí você vê contra quem é a propaganda desarmada que se segue. Então está lá o indicador, é como se fosse um poste com uma placa de trânsito dizendo da onde vem o atentado, meu filho. Né? Se a campanha, se o aproveitamento político que se seguiu é contra cristão e sionista, então veio de alguém que não deve gostar muito deles, né?